A segunda fase da dosimetria da pena, a gente vai analisar as circunstâncias legais. O que seriam essas circunstâncias legais? São aquelas circunstâncias disciplinadas na lei, certo? E de aplicação obrigatória, ou seja, se existe, o juiz deve aplicar. Essas circunstâncias elas podem ser favoráveis ao réu ou, então, contrárias ao réu. As circunstâncias podem ser positivas ou negativas. E depois de analisar todas as circunstâncias legais, que são a segunda fase da dosimetria da pena, nós vamos ter a pena provisória. Tivemos a pena base na primeira fase, fomos para a segunda fase, circunstâncias legais, pena provisória. E o que são essas circunstâncias? Então a gente vai ver que essas circunstâncias podem ser agravantes e atenuantes. Elas estão previstas, as agravantes, no artigo 61 e 62 e as atenuantes 65 e 66. Quando a gente fala de agravante, a primeira delas que a gente vai encontrar no inciso primeiro é a agravante genérica. A agravante genérica trata-se da reincidência. Então, quando a gente fala de reincidência e estudou reincidência lá no passado, o que isso vai influenciar na vida do condenado ser reincidente ou não? Além de ter mais dificuldade para progressão de regime, como a gente viu, ou não poder ter a pena restritiva de direito, como nós também vimos. Na dosimetria da pena, no momento em que o juiz vai fazer o cálculo de pena, se a pessoa ela é reincidente, ela vai ter uma agravante na segunda fase da dosimetria da pena. Vai ser considerado uma agravante e isso vai ser calculado, certo? O que seriam essas agravantes? Agravantes é um percentual a mais na pena que o juiz vai dar. Aquela pena base da primeira fase, em cima daquela pena base, ele vai agravando essa pena. Então, quantas agravantes, ele vai subindo a pena, depois analisa-se as atenuantes, que vão diminuindo essa pena, certo? Então, a reincidência é uma agravante. E quanto que vem aumentar ou diminuir? É importante nós destacarmos que quando a gente fala de agravantes e atenuantes genéticas, elas não têm critérios fixos de aumento, não tem quanto deve ser aumentado, certo? O juiz ele vai vir a determinar de acordo com o que ele entender ser necessário. No entanto, o código, por não estabelecer quanto aumenta, o quanto agrava ou quanto atenua essa pena, fica a critério do juiz, tem sido utilizado nos tribunais de uma forma meio pacífica 1/6. Então, pega-se aquela pena base da primeira fase, certo? Se a pessoa for reincidente, aumenta-se em 1/6. Depois, se tiver outro agravante, o resultado aumenta em 1/6. Então, acaba se utilizando 1/6 para todas as agravantes e diminuindo 1/6 para todas as atenuantes. Isso não é determinado, não é normatizado, mas é o que vem sido utilizado usualmente nos tribunais e é amplamente aceito, certo? Uma coisa bastante importante aqui é que nas agravantes e atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, a gente não pode passar daquele mínimo e máximo previsto no Código Penal. Então, se o homicídio ele vai de 6 a 20 anos, eu tenho que aplicar as agravantes, é de aplicação obrigatória, mas eu não posso passar do máximo penal. E também tenho que aplicar as atenuantes e não posso ficar aquém do mínimo penal. Temos que respeitar esse limite máximo e mínimo, como também a primeira fase já veio respeitando. Então, a primeira agravante que nós vamos estudar, nós vamos retomar isso depois quando estudarmos dosimetria da pena, mas para vocês já terem uma ideia de como é feito esse cálculo de pena, nós vamos estudar quais são essas agravantes. A primeira delas, como já vimos, é a reincidência. A reincidência agrava a pena. Inciso 1º do artigo 61. O inciso 2 do artigo 61 diz o seguinte: se aplica agravante, ou seja, agrava-se a pena, se aplica aos crimes dolosos se o agente praticar, ou seja, se o agente praticar um crime doloso, dessa forma agrava a pena. E qual forma seria essa? Primeiro, se a pessoa comete o crime por motivo fútil ou torpe, a pena será agravada. Eu coloquei para vocês no slide, e depois eu peço que vocês deem uma lidinha, para nós esmiuçar o que significa cada uma das palavras, caso vocês tenham dúvida. A gente vai falar aqui de uma forma mais direta sobre elas, certo? Porque elas são mais objetivas do que as outras dos 59. Então, o motivo fútil é um motivo insignificante, uma desproporção entre o crime, e o que causou, o que originou. Por exemplo, alguém com a mesma roupa que eu veio matar essa pessoa. Ou seja, o que gerou essa conduta criminal foi uma coisa tão insignificante, uma desproporção. Porque ela é fútil, então é motivo fútil? Não. Motivo fútil é uma desproporção. Motivo torpe é diferente.
é um motivo repugnante, um motivo vil, né? Demonstra depravação moral. Então, matar porque quer ver as vísceras, matar para beber o sangue, isso é motivo torpe, certo? Então, é um motivo repugnante e vil. Então, egoísmo, maldade, sou egoísta, eu tô matando por maldade, pura e simplesmente é configurado como motivo torpe, certo? Ou então, se eu praticar o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, a minha pena será agravada. O que é isso? Aqui nós temos, por exemplo, a conexão entre dois crimes. Nessa agravante, a gente vê que precisa ter um outro crime para que eu consiga ter essa agravante. Por quê? Para facilitar ou assegurar a execução de um outro crime. Então, eu cometo um crime, mato alguém para facilitar a execução de um desvio de dinheiro milionário. Então, nesse crime de homicídio, eu vou ter essa agravante, né? Uma vantagem do crime, ocultação, mato alguém que viu eu matando outra pessoa, né? Então, alguém me viu desviando dinheiro, eu vou lá e mato essa pessoa. Então, eu matei para quê? Para ocultar um outro crime. Então, aqui a gente tem sempre a conexão de dois crimes, certo? Letra C. A traição, a emboscada, a dissimulação ou qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Aqui se refere ao modo de execução. Se eu fiz uma emboscada, certo? Se eu de alguma forma dificultei essa defesa dessa pessoa, isso vai ser uma agravante e a minha pena vai subir. Porque aqui é bem típico, né, dos covardes, que fazem o crime de uma forma que a pessoa é pega, é surpreendida, é pega desprevenida, e isso é uma agravante do crime. Vocês perceberam que como eu pratico o crime, tudo isso vai determinar se a minha pena é maior ou se a minha pena é menor? Então, aqui nós estamos vendo o que gera pena maiores. D. Com emprego de fogo, veneno, explosivo, tortura ou qualquer meio insidioso ou cruel, ou que podia resultar em perigo comum. Aqui se refere ao meio empregado. Como é que eu pratiquei esse crime, certo? Então, se eu utilizei fogo, ou explosivo, veneno, tudo isso é considerado bastante cruel, em sendo assim, agrava a pena. Quando a gente lê ali na linha D, né, ou resulte perigo comum, por exemplo, eu boto fogo num prédio para matar uma pessoa, eu estou botando risco comum todas as pessoas, então também pode vir a ser considerado uma agravante. E contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então, contra quem eu praticar esse crime, né, porque mostra uma insensibilidade moral da gente tremenda, nós vamos encontrar uma agravante. Então, a Lei Maria da Penha, né, muito se discutiu à época, né, que a Lei Maria da Penha já tinha essa agravante, não precisava, né, precisava sim, porque a Lei Maria da Penha tem um outro intuito da lei. Mas, por um acaso, se a mulher vier agredir o seu marido, né, não precisamos da Lei Maria da Penha ou do João da Penha. O nosso Código Penal já previne, né, isso, já dá uma pena maior, né, contra se o crime é praticado contra descendente ou cônjuge, certo? Então, aqui também serve para as relações de concubinato, né? Também acabam sendo aplicados. É uma agravante de pena. Com abuso de autoridade, prevalecendo em relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Aqui é uma quebra de confiança entre a vítima e o agente, por isso que é considerado um agravante. Quando a gente fala de relações domésticas, é toda pessoa que participa da vida familiar. Quando a gente fala de coabitação, é quando as pessoas dividem apartamento, por exemplo. E quando a gente fala de hospitalidade, é quando a gente recebe alguém, né? Ou quando a gente está hospedando alguém em casa. Então, tudo isso é uma quebra de confiança. Então, se é uma quebra de confiança, a pena deve ser aumentada, porque também é considerado, né, bastante ruim, né, dentro da nossa sociedade. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Aqui, quando as pessoas se utilizam do seu cargo, do seu ofício, da sua profissão para praticar o crime. Por exemplo, na questão do ministério, quando um religioso se utiliza dessa posição de religioso para a prática do crime, vai ter então uma agravante. Então, os crimes, por exemplo, de pedofilia na igreja estão, né, tão divulgado, né, ultimamente pela igreja, que antes era muito velado. Essas pessoas que cometeram esses crimes sexuais vão ter essa agravante de pena, porque se utilizaram do magistério, certo? H.
contra criança, maiores de 60 anos, enfermos ou mulheres grávidas. Aqui a pessoa é considerada mais vulnerável em função dessas condições, ela tem maior dificuldade de defesa. Então, se tu cometer um crime contra a criança, vai ter essa agravante de pena. Então, os nadões tiveram essa agravante de pena? Sim. Quanto maior de 60 anos, também, né? É a questão do idoso, o enfermo, mulher grávida, vai ter essa agravante de pena por questões óbvias. Nós consideramos crianças, segundo o ECA, menores de 12 anos e 60 anos, e o Estatuto do Idoso também vem a regular outras particularidades. Mas se o crime for contra eles, existe a agravante prevista na linha H. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção de autoridade. Então aqui é devido o desrespeito, né, a audácia do agente. Então, por exemplo, a polícia está levando um preso para a delegacia, vem outro e atinge ele, mata ele, essa pessoa que matou vai ter essa agravante, né, porque ele foi extremamente audaz, ele é extremamente perigoso, porque até é destemido, né, em relação até mesmo à autoridade policial. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer outra calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Aqui, quando a pessoa se aproveita, né, de alguma facilidade decorrente de um momento de desgraça coletiva, né? Então, por exemplo, uma inundação vier a sacar, e aqui a gente pode lembrar que se aquela circunstância não couber aqui, a gente coloca nas circunstâncias, mas se a gente conseguir encaixar aqui que deve ser colocado, porque aqui faz mais diferença. Então, quando uma pessoa, por exemplo, perde um parente, né, e um estelionatário venha se aproveitar dessa fragilidade, dessa questão de desgraça particular para ter uma vantagem, também é aplicado essa agravante, certo? Em estado de embriaguez pré-ordenada, lembra que a embriaguez acidental, ela pode ser até uma excludente. Aqui é pré-ordenada, é beber para praticar o crime, para firmar o pulso, né? Então, a beber acaba afastando os freios naturais que nós temos. Então, a pessoa pode praticar um ilícito ainda mais violento, ainda mais grave em função disso. Então, se ele bebeu pré-ordenadamente, vamos ter essa agravante de pena, certo? Então, as agravantes genéricas que nós encontramos no artigo 61, inciso 1, reincidência, inciso 2, todas essas outras formas de agravante de pena.